Fundo branco, logotipo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Fundo preto, escritas Este em branco. documentário é baseado em fatos reais. Contém dramatizações e encenações. Alguns detalhes foram alterados. Vide a classificação indicativa. Fundo preto, fita de cinema com o ícone de entretenimento número 54321. Feche os olhos e imagine comigo. O vento acariciando as folhas, uma brisa gostosa que flui dentre as árvores, os pássaros cantando. Mais um dia tranquilo na cidade de Cambará, no interior do Paraná. Tal qual qualquer cidadezinha do interior, Cambará tem sua beleza, sua tranquilidade corriqueira e sua gente, que é bem normal. Absolutamente tudo comum, como qualquer outra cidade, comunzinha, sem qualquer indício de que algo ultrapasse o termo realidade, real. É panorâmica, aberta a todos, tudo bem comum, tranquilo e comum, nada demais. Será mesmo? Aí meu avô correu lá, olhou dentro da tuia, tinha um lobisomem lá dentro. Ele correu, fechou a porta e passou a corrente. E nisso o lobisomem lá dentro ficou meio doido lá, né? Porque se sentiu preso. E eles ficaram atormentados a noite toda, porque essa labareda estava rodeando a casa, eles não conseguiam sair nem pela porta, nem pela janela, por nenhum lugar. Aí toda hora que ele tentava olhar a janela, esse bicho tentava pegar ele. Daí ele pegou o cavalo e foi. Né? O cavalo. E foi atravessando a linha que ele olhou para trás. Ele viu o bode preto arrastando o caixão, entendeu? Ela falou, lembra que eu tinha contado pra você de um lugar que era assombrado? Eu falei, lembro. Então, é exatamente o lugar que vocês foram. Eu sei que pode parecer estranho estar pensando sobre isso em mais um dia normal da minha vida, mas é que quando eu era criança, eu tinha muito medo de casos e contos assim. Essas lendas, folclore, que hoje em dia não passam de histórias frias num catálogo antropológico cultural de um lugar que ninguém sabe onde é ou de onde vem. Antes, quando eu era criança, isso era mais do que apenas histórias. Isso fazia parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. Porque eu sentava em roda com os meus primos e amigos e ao invés de ligar a televisão, nós gostávamos mesmo era de ouvir os mais velhos contando acontecimentos que eles mesmos viram e viveram, de coisas sobrenaturais, paranormais ou mesmo de encontros com entidades das florestas, seres encantados que pairam por aí afora e sempre terminavam dizendo: cuidado ao entrar na mata. Cuidado ao pisar nela. Assim como você pede licença ao entrar na casa dos seus vizinhos, você deve pedir licença para entrar na mata. Porque ela tem pai e tem mãe. E se entrar sem pedir licença, pode ser que eles se zanguem. Antigamente, eu pensava que todo mundo conhecia essas histórias, até que um dia eu saí daqui de Cambará e descobri que não.
que não era todo mundo que tinha uma avó ou uma tia ou uma vizinha mais velha que quando chegou aqui tudo ainda era mato, que viu, de fato, o Saci Pererê. Sim, o próprio, roubando uma galinha, que testemunhou com os próprios olhos a mula sem cabeça ou a chamada desgraça. Tão somente teve a proeza de capturar um lobisomem ou ouviu de seus pais para ser um menino bonzinho, pois se não fosse e fosse amaldiçoado, poderia acabar virando um saci e sumindo como um vento na mata. Eu estou à procura de um homem e acho que você conhece-o bem. Seu nome? Senhor Pererê. Saci Pererê. Fora de Cambará, eu ouvia muito ao contar essas histórias que isso tudo não passava de boato, de conversa para boi dormir. Isso aí é lenda. Não existe, é coisa que o povo inventa quando tá entediado na beira do rio. Isso é lenda, no máximo um folclore. Com o tempo e a introdução de novas tecnologias, celulares, smartphone, internet, Wi-Fi e dentre tantas outras coisas, tais costumes da nossa cidadezinha foram se perdendo e ganhando espaço outras coisas, mas em algum lugar ainda existia pessoas que acreditavam e acreditam. Fundo preto, escrita em azul, lobisomem. Então, na época do meu avô, meu pai contava, né, que o meu avô falava para ele, um contava para o outro. E foi passando de geração para geração essa história que meu avô prendeu um lobisomem dentro de uma tulha que tem aqui no sítio, né? E meu avô escutou um barulho em volta do galinheiro, debaixo do galinheiro. Aí depois escutou dentro da tuia. Aí meu avô correu lá, olhou dentro da tuia, tinha um lobisomem lá dentro. Ele correu, fechou a porta e passou a corrente. E nisso o lobisomem lá dentro ficou meio doido lá, né? Porque ficou preso. Aí ele pegou e ouvia o barulho lá dentro de arranhado nas paredes da tuia, que era de tábua, mas o lobisomem não conseguiu sair. Aí demorou um tempo e ficou lá, preso lá dentro. No outro dia de manhã, meu avô foi lá, abriu a porta da tulha e o lobisomem já tinha se transformado, né? Ele se transformou em um ser humano. Tinha um homem lá dentro completamente nu. E a hora que abriu a porta da tulha, esse homem saiu na corrida e foi embora. E depois de uns 2 dias, ele ficou sabendo que uma família do outro lado da água do rio ali, ele levantou mudança e foi embora. Isso foi o meu avô que contava. Foi o meu pai contou pra gente essa história. E ficou a marca na tulha, tem uns marcas de arranhado nas paredes. Se vocês quiserem ir lá ver as marcas que o lobisomem fez nas paredes, nas tábuas da tulha lá, se vocês quiserem lá ver, a gente vai lá. Vamos lá ver. Se vocês tiverem coragem, aí vai ser depender de vocês. Aí vocês que ver. Querem ir? Então vamos. Então vamos lá. Imagem com fundo verde e marrom com imagem do
Saci Pererê. Também, que meu pai sempre contava, que há tempos atrás, né, na época deles lá, eles diziam que tinha um menino muito malvado, Peralta, levado, fazia sacanagem, fazia coisas assim que todo mundo ficava até abismado de ver. Aí uma vez a mãe dele pediu para ele levar comida para o pai dele que estava trabalhando na roça. Aí no meio do caminho ele destampou a marmita e comeu comida e todas as carnes de frango também que estavam ele comeu tudo e colocou só o osso na marmita. Aí levou, chegou lá na roça onde o pai dele estava, aí ele pegou e falou, o pai dele abriu a marmita e só tinha o osso do frango, os ossos, né, do frango que estava levando lá. Aí o pai dele abriu a marmita, viu que só tinha osso, falou, o que está acontecendo? Que só tem osso. Aí ele falou assim, pai, tem um homem lá em casa e ele comeu lá em casa, almoçou lá em casa e mandou, a minha mãe colocou só o osso para colocar para você aqui. E eu trouxe isso aí. Aí a hora que aí o homem pegou, ficou nervoso, pegou, voltou, foi lá na casa, chegou em casa, ele perguntou para a mulher, né, o que estava acontecendo, que só tinha osso na marmita. Aí ele disse, a mulher falou para ele, falou, é tudo mentira do nosso filho. Eu mandei a comida, mandei o osso, eu acho que ele que comeu. Aí ele pegou e amaldiçoou o moleque. Nessa mesma hora o moleque se transformou no saci e sumiu. E desapareceu. Essa é a história que minha mãe contava. Fundo preto com imagem de labaredas escrita em amarelo, a mula sem cabeça. Oi, eu sou a Larissa, eu moro em Cambará. Eu tenho 26 anos, eu vim compartilhar um pouco sobre as minhas memórias de infância. Todo dia 18, de junho, a gente sempre fazia uma fogueira em comemoração ao dia de São João. Aí minha avó reunia todos os netos assim em volta da fogueira e ela despejava a brasa, Aí fazia ali, contava algumas histórias, a história da mula sem cabeça, que realmente aconteceu aqui. E ela começou a falar principalmente com o intuito de que a gente nunca pudesse falar um palavrão. Então isso deixou a gente, me marcou e marcou a todos os meus primos. E ela começa assim, meu avô, ele bebia bastante, assim, sempre bebia ali uma cachaçinha e pra tudo, pra qualquer coisa, ele sempre falava aquele nomão feio. Que só vou até ditar ele pra não poder falar, porque isso me aterroriza tanto que eu tenho até medo que isso aconteça, que venha me buscar na minha casa. Daí vai assim, E-D-I-S-G-R-A-C cedilha A. Então a gente não pode nem ficar falando. João, que no caso do meu avô chamava João, minha avó chamava Elza, ela sempre falava, João, para de falar isso dentro de casa, porque toda vez que você falar, parece que chega uma coisa ruim, eu sinto alguma coisa e me arrepio. E eles tinham uma galinha, o nome da galinha é chamada Barbuda, e ela ficava no quintal com mais 8 pintinhos. Até que um dia meu avô estava super bravo com algum dos outros filhos, começou a falar que na vida não dava nada certo, começou a repetir mais uma vez o nome. E nesse dia, a galinha, ela não parava de piar. E ele falou, mas o que será que está acontecendo? Essa palavrona de novo, levantou para ver, não era nada. Aí deitou mais uma vez, a galinha começou a piar. Aí ele levantou para ver, aí nisso minha tia já falou que viu alguma coisa meio amarela no fundo, mas não conseguia ver nada. Aí ele levantou e já levantou xingando, já queria até levantar ali com um pedaço de pau na mão, achando que tinha alguém no quintal. E realmente tinha. Aí ele levantou, tentou assim segurar pra olhar pela janela. No que ele foi assim pra ver na janela e já tinha só uma coisa pegando fogo. Aí já fechou a janela correndo, já entrou pra todo mundo, ficou ali assustado. Nesse dia, eles ficaram todos presos dentro da casa, isso era já
9 horas da noite. É até estranho falar porque era 9 horas da noite, porque todo mundo dormia cedo. Tinha que levantar muito cedo no outro dia, levantava às 5 horas da manhã, então dava 8h30, todo mundo estava quase dormindo já. E eles ficaram atormentados a noite toda, porque essa labareda estava rodeando a casa e eles não conseguiam sair nem pela porta, nem pela janela, por nenhum lugar. Aí toda hora que ele tentava olhar a janela, esse bicho tentava pegar ele, porque no caso que era a mula sem cabeça que queria a todo custo só pegar ele, principalmente porque era ele que ficava ali rogando essa palavra a todo momento. Até que deu por volta das 6 horas da manhã, dia clareou, não tinha mais nada no quintal. Aí nisso eles foram já pedir ajuda, foram pedir novena, né? E começaram a fazer ali roda até mesmo de oração. Fizeram várias novenas para poder cessar, mas mesmo assim, mesmo vendo a mula sem cabeça, meu avô não parava de falar esse mamão. Aí tanto que foi em uma novena que o bicho foi lá e pegou ele. O mais engraçado que a avó sempre falava é que o bicho, ele de dia, ele ficava invisível. Que eles sentiam apenas assim aquelas faixas de fogo praticamente, aquele calor. Não o calor que tá agora em 2023, mas um calor ensurdecedor, ele já sentiu uma presença daquele bicho. E mesmo pedindo muita oração, novena, terço, era tudo e nada. Até que num dia que foi feito um terço na casa da avó, meu avô tava perto e ele desacreditando, falando que não ia ajudar e não sei o quê. E mesmo assim, a mula sem cabeça, ela queria a todo custo pegar só ele. Não queria pegar minha avó, não queria pegar minha tia. Por mais que elas tinham visto o bicho, eles não queriam pegar ela, eles queriam pegar ele. Porque era ele que estava chamando. Que era como se ele estivesse falando toda hora, chamando a presença até mesmo da mula sem cabeça. Tanto que a mula pegou ele. E queimou o braço dele. Até mesmo quando minha avó falou assim, eu não acreditava. Eu falei, mas como assim? Ficou uma história sem pé nem cabeça. Aí eu só fui acreditar mesmo porque várias pessoas da nossa família contou e estavam ali tentando comprovar. Porque eles iam no terço e iam frequentemente, depois viu meu avô ali tudo queimado. Falei assim, não é possível, né? E acho que é uma coisa que chega a ser engraçado, né? Mas eu particularmente acabo acreditando, porque isso fica na minha memória, né, de infância, porque todo aquele momento, né, sempre que era dia de São João, se reunia ali em família para poder contar essas histórias e manter até mesmo essa questão da tradição oral na família, isso foi muito importante e ao mesmo tempo assusta a gente, né, tanto que particularmente eu vou acabar um dia contando isso para meus filhos e a gente vai manter isso. E para piorar, ela comeu as cabeças da galinha e dos 8 pintinhos dela. Só sobrou isso no outro dia de manhã cedo. Só sobrou... Não tinha cabeça, tá? Ele literalmente comeu a cabeça dos pintinhos e da galinha. Só tinha o corpo, mais nada. Imagem de uma cena no cemitério, escrita na cor preta, sublinhado em vermelho. O bode preto. A gente morava lá no Coqueiralzinho, aí eles tinham o compadre dele, ele veio para a cidade fazer compra, na volta ele ia atravessando a linha do trem, já era tarde da noite, porque ele chegou, acho que tinha tomado uns goles, né? Aí chegou na nossa casa e falou assim, que tinha um bode atravessando a linha que correu atrás dele com o caixão preto, arrastando um caixão preto, né? Aí, nisso tudo, ele tava ali conversando, contando, chegou tudo rasgado, sabe? Aí ele pegou, contando pro meu pai, aí meu pai pegou e falou, eu vou fazer um teste pra ver se é verdadeira essa história. Aí, quando ele foi atravessar, que ele olhou pra trás, o bode preto arrastando o caixão, né? O que aconteceu? O cavalo sumiu na carreira, ele chegou em casa todo rasgado, acabou sem compra, sem nada, né? E a história é essa, né? Que ele contava pra gente. Meu nome é Ivan. Essa noite ia ser uma noite estrelada e tava um céu muito bonito. E a gente queria poder observar tudo de um lugar mais afastado, da onde a gente pudesse enxergar o céu sem as luzes da cidade atrapalhando. E a gente tinha comentado com ela que a gente ia lá próximo do lugar conhecido como a Pedreira, aqui da cidade. E ela falou que para aquele lugar lá tinha um local que era assombrado. Só
E aí a gente viu esse local que tava com a grama toda seca, árvores mortas em volta, só que no momento a gente não pensou assim, deve ter alguma coisa aqui de estranho, aqui pode ser um lugar assombrado. Não. Pra quem acampa e tá acostumado com mato, pensa assim, opa, aqui eu tenho lenha, aqui eu tenho isca de chama, que é a grama ali seca. E montamos um acampamento nesse lugar. E conversa vai, conversa vem. A gente começou a sentir um negócio estranho. Falou, opa, esse lugar aqui tá meio estranho, né? As lanternas que a gente tinha levado, totalmente carregadas, começavam a apagar. Diminuía a bateria simplesmente do nada e ia apagar. Até então a gente achou que podia ser um problema da lanterna. E alguma coisa me deu um aviso na minha cabeça. Entra pra dentro da sua barraca e não saia. Por barulho nenhum que você ouvir lá fora. E aí eu fiz isso. Entrei pra dentro da barraca e de repente eu comecei a ouvir som de coisas correndo na frente. Como se tivesse alguém correndo de um lado e do outro. Passando, pisando na grama, só que pensei comigo, não, os dois estão conversando aqui. Se eles estivessem correndo, tava ofegante pelo menos. Até que eu ouvi os meninos comentando, viu? Vocês estão sentindo alguma coisa estranha? Falei, cara, eu tô sentindo um clima muito estranho. Abri a barraca rapidinho, falei com eles. E tem alguma coisa me avisando que o negócio não tá bom aqui, cara. E isso passava de um lado pro outro. E eu tentando manter a lanterna ligada e a lanterna apagava. Eu acendia ela de novo, plugada diretamente no carregador portátil que a gente tinha. E apagava toda hora. Falei, o carregador tá 100%, a lanterna tá conectada direto, era pra ela tá ligada. Simplesmente as lanternas ligaram tudo de uma vez. As lanternas que estavam sem bateria, tudo, ligou simplesmente, do nada. E aí a gente catou e começou a acelerar o passo, porque já não tinha mais barulho nenhum. Falamos, vamos acelerar pra gente chegar logo em casa. Sobre o que tinha acontecido. Ela falou, lembra que eu tinha contado pra você de um lugar que era assombrado? Falei, lembro. Então, é exatamente o lugar que vocês foram. Que era um lugar onde aconteceu muitas coisas de ruim. O caso do bode preto também. E esse foi um dos dias que mais marcou a gente. A gente retornou algumas vezes lá, depois que já tinha passado a quaresma, que foi bem na época da quaresma que a gente foi ir ainda para ajudar. E simplesmente a grama estava verde, as árvores estavam todas com as folhas, tudo. E o clima no lugar estava totalmente diferente. Até a gente achou estranho, falou, cara, a gente foi na época errada acampar. O acampamento macabro. Essas vivências são muito mais do que apenas lendas num catálogo frio de histórias folclóricas. Mudou mesmo a vida de bastante gente. A Larissa nunca xingou nomes feios dentro de casa. Dona Esther nunca gostou de andar sozinha tarde da noite, o que provavelmente tornou sua juventude muito mais segura. Já o seu Denilson, quando criança, não chegava nem perto da tuia que continha as garras do lobisomem, mas também continha muitos equipamentos perigosos que crianças não podiam mexer. Essas histórias são mesmo verdade? Bom, isso é você quem decide se deve acreditar ou não. O fato é que plantou boas lembranças no coração de cada um que as viveu, bons aprendizados, aventuras e imaginação. São mais do que simples lendas. São as histórias da nossa gente, histórias com H maiúsculo. E agora será a sua história também. Fundo preto, escritas em branco. Direção-geral, Natália Valesca. Produção executiva, Natália Valesca. Idealizadora, Natália Valesca. Direção, Natália Manfrim. Maquiagem, Isabela Manfrim. Direção de arte, Natália Manfrim. Roteiro, Natália Valesca. Logotipo, Cambará em Foco. Equipe Cambará em Foco. Captação de áudio, Rodrigo Costa. Edição, Renato Menezes. Auxiliar técnica, Paula Fernanda de Souza. Logo, Produção Cambará em Foco.
Imagem de 2 personagens em uma mercearia. Imagem do atendente. Imagem do cliente. Cenas dos bastidores, atriz sendo maquiada. Preparação da entrevista na varanda da casa da entrevistada. Personagem sendo maquiada e colocando chapéu. Cena dos personagens interagindo nos bastidores. Fotografia dos 3 personagens. Fundo rosa ao centro, onde mora o folclore, Natália Valesca.